agora nós vamos às ruas da cidade de São Paulo, duramente atingida mais uma vez pelo temporal de ontem à noite, é o segundo dia consecutivo, e a Beatriz Manfredini vai traduzir isso para quem está nos acompanhando pelo rádio e mostrar em imagens chocantes como está São Paulo a esta altura do campeonato. Foram mais 244 chamados para queda de árvore só na cidade de São Paulo. A Beatriz Manfredini nos mostra um cenário duro de admitir, mas com o qual nós, infelizmente, estamos relativamente habituados. Não podemos aceitar nunca, apesar disso, né? Mas é isso aí. Morar em São Paulo é isso aí. Você fala da onde, Beatriz Manfredini? Bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Você citou o cenário, né, aqui da Zona Sul de São Paulo, e o que eu já ouvi para descrever o que está acontecendo nos últimos dias é cenário de guerra, cenário apocalíptico, cenário cinematográfico. O pessoal para a gente na rua para dizer onde tem problema e usa essas palavras para descrever a situação. E é mais ou menos essa palavra que eu vou usar aqui também. A gente fala diretamente nesse momento da Praça Marjaion. Essa praça, ela fica pertinho de um acesso a 23 de maio, ela dá acesso a 23 de maio aqui na Zona Sul e dá uma olhada na situação desse lugar. Por aqui, uma árvore caiu atingindo a fiação elétrica e não só a fiação elétrica, mas também um carro e um prédio. A gente começa falando do carro que ficou muito destruído, dá para perceber que o carro está sem o vidro de trás, que foi totalmente quebrado, foi muito atingido, né, pelos restos ali, pelo que saiu da árvore quando ela caiu, quando ela se quebrou, e também tem um amassado bem na frente, bem no topo do carro. A gente tem alguma dificuldade até de andar aqui, porque não sei se deu para perceber, o nosso cinegrafista Guilherme Cassiano até se abaixou aqui para mostrar para vocês, porque a gente está passando por baixo dos fios que estão pendurados na rua, mas o carro ficou com um amassado, tem outra parte quebrada na frente dele também no vidro, tem amassado no capô, o retrovisor também tem problemas, então o carro foi duramente atingido. E quando a gente continua seguindo a imagem, a gente vê os estragos nesse prédio, que também então foi atingido pela queda dessa árvore. Um pedaço da árvore está pendurada aqui num portão bastante alto desse prédio, que foi quebrado, levou junto um pedaço de poste, a gente consegue ver um pedaço de iluminação ali também. Dá para ver até que o prédio colocou uma rede aqui para tentar dar algum tipo de suporte para o que vem caindo ali desse vidro que ficou quebrado. Eu contei para vocês então que o nosso cinegrafista, o Guilherme, se abaixou, porque dá uma olhada no fio que ficou aqui passando, atravessando a rua. De um lado ao outro tem um fio de energia elétrica e tem até alguma sinalização de cones aqui na região, mas a gente já está aqui há uma meia hora e os carros acabam vindo, acabam passando, encostando nessa fiação que está desligada, mas pode acontecer alguma coisa, eles podem se enroscar e as pessoas também vão passando por baixo aqui neste momento. E aí o cenário apocalíptico mesmo que a gente comentou. Quando a gente olha aqui para a direita, olha, eu vou ainda pedir para o Guilherme mostrar para vocês, tem mais vários pedaços de árvore caídos, então por aqui dá para ver que eles já foram arrastados, colocados para o lado. E quando a gente olha para a esquerda, justamente no acesso para a Avenida 23 de Maio, a gente vê o tamanho da árvore que caiu. Dá para ver o tronco dela, que está aqui despedaçado, né, partido realmente ao meio, que era uma árvore bastante grande, um tronco que está quase pegando toda a praça, e aí por todo o chão aqui a gente vê esse cenário, né, de destroços dessa árvore colocados na rua. No outro lado ali, já próximo ao acesso da Avenida 23 de Maio, a gente vê até que tem um cone aqui de sinalização para que os carros prestem atenção, e essa imagem ela vai seguindo já mesmo até a entrada da Avenida 23 de Maio. Tem mais troncos e mais galhos e pequenos pedaços ali das árvores espalhados. No total, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 244 chamados durante todo o dia de ontem para quedas de árvore na capital paulista, mais do que na chuva da segunda-feira, do dia anterior. Na chuva da segunda foram 200 chamados aqui para a capital paulista. E ontem, então, terça-feira, 244 chamados. A energia elétrica, né, continua faltando em alguns bairros. Eu tenho relatos aqui
de ruas e bairros sem energia elétrica. Por exemplo, algumas ruas no centro, também no Brooklyn Paulista, na Vila Nova Conceição, o pessoal passando perto dos fios aqui nos carros e as pessoas. Vila Nova Conceição, então também relatos de ruas sem luz. E o que diz a Enel é que, pelo segundo dia consecutivo, né, as chuvas fortes acompanhadas de ventos afetaram grande parte da área de concessão, derrubando galhos de grande porte, árvores inteiras e outros objetos sobre a rede elétrica. Eles dizem que ontem à tarde eles já tinham restabelecido 96% da luz de quem tinha ficado sem energia no dia anterior, na segunda-feira. E agora então a gente aguarda uma atualização para saber quantas pessoas ficaram sem luz ontem, terça, e ainda estão hoje, quarta, e qual porcentagem, né, dessas pessoas já teve a energia restabelecida. Por enquanto a gente continua com esses relatos de pessoas sem luz. E aí a Enel diz o seguinte, que a chuva de ontem foi ainda mais forte que a de segunda-feira. Segunda-feira os ventos atingiram 76 km por hora mais ou menos, ontem registraram 96 km por hora. Nós tivemos a morte de um homem, né, aqui em São Paulo, eletrocutado, eu vi vocês comentando. E aí hoje, na quarta-feira, fica esse rescaldo, todo esse transtorno aqui na cidade de São Paulo. Por onde a gente passa, a gente vê árvores caídas, tem relatos de pessoas sem luz, e a Enel diz que reforçou, então, mais uma vez, o número de equipes trabalhando para tentar minimizar essa situação. A gente segue por aqui, Colombo, a gente vai seguir, eu e o Guilherme, procurando esses cenários, essas dificuldades pelas ruas de São Paulo, para mostrar para vocês o que não é difícil, basta uma voltinha de 5 minutos pela capital, né, por alguns bairros da capital, para a gente achar pelo menos 2, 3 árvores caídas por aí e muitas cenas como essa de fiação elétrica caída também. O que é um perigo danado, né, Beatriz? Porque esse senhor que morreu ali entre a Vila Clementino e Moema, morreu exatamente assim. Ele desceu do carro, entrou em contato com um fio que ainda estava energizado e morreu eletrocutado. A gente não sabe, ninguém vai testar, evidentemente, se esse fio está energizado ainda ou não, provavelmente não, mas é importante que a Enel passe rapidamente por esse endereço, porque isso só reforça a sensação que as pessoas têm em São Paulo, né? Eu repito sempre, qualquer cidade sofre alguma espécie de impacto com tanta chuva em pouco tempo, com tanto vento em pouco tempo. Não há cidade do mundo, por melhor que seja a infraestrutura, que consiga passar ilesa, imune a uma tempestade dessas. O que acontece é que São Paulo está muito longe de estar preparada, São Paulo está muito longe de estar minimamente estruturada para isso. Ela está coalhada de árvores podres, está coalhada de fiação elétrica. Os postes em São Paulo ficam quase tortos, essa é uma expressão, estou sendo irônico, claro, para ressaltar a quantidade de fios que tem pendurados nos postes em São Paulo, sem nenhuma preocupação, nenhum zelo, nem com a questão estética, muito menos com a segurança das pessoas e menos ainda com o serviço que é prestado. Porque com essa fiarada toda, um galho cai sobre o fio, interrompe a circulação de energia elétrica, as pessoas ficam 70, 72 horas sem energia elétrica e são obrigadas a ouvir a Enel dizer que 96, 98, 94% do serviço está restabelecido. O que as pessoas sentem em São Paulo é desamparo. Houve a chuva anterior, houve a chuva de ontem, haverá uma próxima, assim como houve chuvas fortes ao longo da história de São Paulo e nada muda. Não há um movimento, independentemente de quem seja o prefeito ou a prefeita, para deixar a cidade mais segura, para zelar um pouco mais pelas nossas árvores, que são fundamentais numa cidade tão cimentada como São Paulo, mas precisam estar saudáveis para nos ajudar a respirar melhor e para não nos colocar em risco quando chove bastante. E especialmente desamparadas pelo péssimo serviço prestado pela Enel, a concessionária de energia elétrica. Ela faz o que bem entende, faz gato e sapato das pessoas. Quando há uma crise, aparece um vereador aqui, um prefeito lá, um deputado estadual dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que agora não, que daqui para frente tudo muda. E na chuva da semana seguinte, ela sapateia na cabeça dos consumidores, como costuma fazer.